E agora os capacitores eletrolíticos. Conforme já explicado, os capacitores eletrolíticos são os maiores capacitores da eletrônica e são polarizados. Esse terminal que tem a faixinha é o polo negativo. E o outro terminal é o polo positivo. Percebam que o polo positivo é mais comprido aqui. Quanto maior o valor do capacitor, ele é mais gordinho. Por exemplo, esse aqui é um capacitor de 470 microfarads. Já esse outro é de 1 microfarad. Olha a diferença entre os dois. Esse daqui é de 5.000 microfarads, é bem grande, apesar que esse capacitor é antigo. Os capacitores modernos na faixa de 5.000 microfarads são bem menores do que esse. O capacitor eletrolítico costuma apresentar 3 tipos de defeitos diferentes. Ele entra em curto, ele vira um fio, ele altera o valor, ou então ele esgota. Aí ele deixa de carregar e descarregar. Para testar o capacitor eletrolítico no multímetro analógico, usamos o seguinte princípio: quanto maior o valor do capacitor, menor a escala a ser utilizada. Na dúvida, começa sempre com a escala de vezes 1. Coloca o capacitor aqui como suporte e você vai medir ele nos dois sentidos. Vamos ver se o ponteiro vai dar um pulso e voltar. Observe que o ponteiro deu um pulso muito pequeno, então aumentamos a escala para vezes 10. Sempre medindo nos dois sentidos. Observe como agora o pulso já foi mais perceptível. Como o ponteiro foi e voltou, significa que esse capacitor está carregando e descarregando normalmente. Eu não sei ainda se o valor dele está correto, mas a função dele está fazendo, que é carregar e descarregar. Agora, vamos testar esse aqui, esse pequenininho. Como o valor dele é baixo, nós podemos colocar na escala de vezes 1K. Agora, na dúvida, você começa com a menor. Medir nos dois sentidos. Observe que o ponteiro vai e volta. Significa que esse capacitor também está carregando e descarregando normalmente. Aqui temos um outro. Esse aqui já é de 47. Esse daqui é o melhor na escala de vezes 100. Mas na dúvida sempre começa com a vezes 1. E mede nos dois sentidos. Observe como o ponteiro vai e volta. Aqui temos outro. Esse daqui é de 22 microfarads. Essa escala de vezes 100 deve dar para testar ele também. Então vamos lá. Tem que dar um pulso. Ah lá, percebam que nesse caso o ponteiro foi e não voltou. Portanto esse aqui está em curto. Esse capacitor está com defeito. Esse grandão. O grandão, ele tem 3 terminais que estão no polo negativo dele para sustentar ele na placa do aparelho. E o terminal de dentro é o polo positivo. Então colocamos na escala de vezes 1. E medimos o terminal de dentro, que é o positivo, com os de fora, que são os negativos. O ponteiro vai e volta. E o ponteiro vai e volta. Significa que esse capacitor está fazendo o papel dele, que é carregar e descarregar. Então é assim que você testa o capacitor eletrolítico no multímetro analógico. Começa com a menor escala, vai aumentando, até encontrar uma escala que o ponteiro vai e volta. Se o ponteiro não movimentar em nenhuma escala, o capacitor está aberto ou esgotado. E se o ponteiro for e ficar, o capacitor está em curto. Uma dica que eu posso dar para você saber se o capacitor eletrolítico está com o valor correto ou não, é pegar um capacitor eletrolítico suspeito lá no circuito, pegar um outro novo, que tem o mesmo valor, e aí você vai medir os dois e observar se o pulso ali do ponteiro vai ser igual. Capacitores do mesmo valor tem que dar pulso do mesmo tamanho, ou seja, o ponteiro tem que ir na mesma posição e voltar em seguida. Vamos ver aqui, ó. Esse capacitor. Olha lá, o ponteiro vai entre o 5 e o 10, depois ele volta, lá em cima, na escala do ohmímetro. Naquele ali, que tem o mesmo valor, o ponteiro também vai ter que ir até o 5 e o 10. Vai ter que ficar entre o 5 e o 10. Olha lá. Perceba como o ponteiro vai entre o 5 e o 10, depois ele volta. Então, capacitores do mesmo valor tem que dar o pulso do mesmo tamanho. E agora os capacitores comuns. Os capacitores comuns da eletrônica são aqueles que não são polarizados. Por exemplo, esses capacitores quadradinhos são feitos de poliéster. Já esses que parecem lentilhas, redondinhos, são feitos de cerâmica. Há outros, como de plástico, estiroflex.
Não importa qual seja o tipo de capacitor comum que você vai testar. No multímetro analógico, é sempre em x10K. Qualquer que seja o capacitor, você usa a escala de x10K e mede nos dois sentidos. Se o ponteiro der um pequeno pulso e voltar, o capacitor provavelmente está bom. Agora, se você for pegar um capacitor de valor bem baixo, como a carga dele é muito rápida, não dá tempo do ponteiro mexer. Então o ponteiro não vai mexer mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, com os capacitores abaixo de 4,7 nanofarads, o ponteiro não deflexiona, e é normal. Não quer dizer que ele esteja com defeito. Então vamos lá, x10K, vamos começar com esse daqui. Sempre medindo nos dois sentidos. Se vocês conseguem perceber um pulso, é muito breve, porque esse aqui o valor dele é mais baixo. Vamos ver esse outro. Percebam que esse já dá um pulso mais perceptível. Esse aqui é de 100 nano. Esse aqui. Esse está em curto, que o ponteiro não pode parar em lugar nenhum da escala. Esse aqui. Esse dá um pulso pequeno. E esse aqui já dá um pulso maior. Percebam que quanto maior o valor do capacitor, maior é o pulso que o ponteiro vai dar. E agora as bobinas. A bobina nada mais é do que um fio enrolado em espiras, como essa aqui, por exemplo. Para testar qualquer tipo de bobina, usamos o multímetro na escala de vezes 1. Aqui a bobina tem esses dois terminais, que está ligado nos enrolamentos. Medindo eles, o ponteiro tem que mexer, não importa onde vá o ponteiro. Nesse caso ele foi até o zero, que essa bobina tem a resistência muito baixa. Se o ponteiro não mexer, a bobina está aberta. Aqui outro tipo de bobina. Mesma coisa, escala de vezes 1. E o ponteiro vai até o zero. Outra. E o ponteiro vai até o zero. Outro modelo. E o ponteiro deflexiona. Aqui nós temos uma bobina dupla que é usada na entrada de rede de televisores, monitores de computador, ou seja, os aparelhos que possuem fonte chaveada em geral. Então essa bobina, na verdade, ela é dupla. Uma bobina do lado de cá e uma bobina desse outro lado. Na escala de vezes 1, eu vou testar a bobina desse lado, o ponteiro vai até o zero, e no outro lado, o ponteiro também vai até o zero. Aqui nós temos um modelo de bobina muito parecida com resistores. Inclusive ela tem o mesmo código do resistor. Por exemplo, essa bobina tem as cores laranja 3, laranja é 3, e vermelho são 2 zeros, 3.300. Essas pequenas bobinas são indicadas em microhenries, que é a unidade de medida delas. Então essa bobina tem 3.300 microhenries. Porém no teste a frio do multímetro a gente só vai testar a continuidade. Essa indutância em microhenries que a bobina possui, ela só vai apresentar quando o circuito está funcionando. A frio nós testamos na escala de vezes 1. Percebo que essa bobina tem mais resistência do que as outras, porque essa bobina tem mais espiras e o fio é mais fino do que as outras. Para testar as bobinas no multímetro digital, usamos a escala mais baixa de resistência, no caso aqui é 200, e vamos medir aqui nos dois terminais. Agora tem uma observação, esse multímetro na escala de 200 tem um apito interno. Então cada vez que um componente apresenta baixa resistência, além de indicar no visor, ele apita. E aqui, por exemplo. Isso quer dizer que a bobina está boa, ela tem continuidade. E agora os transformadores. Esse tipo de transformador está na entrada de força dos rádios, rádios portáteis, rádios gravadores. Muito bem. Então o transformador, esse tipo de transformador tem uma particularidade. O lado que tem os 3 fios de cores diferentes é o primário. E o lado que tem 2 cores iguais é o secundário. Primário, 3 cores diferentes, e o secundário, 2 cores iguais. Para testar o primário, colocamos o multímetro no vezes 10. Inicialmente vamos medir os 2 fios da ponta, que no caso é o preto com o amarelo. Ele
ele está indicando 280 ohms. De ponta a ponta, 280 ohms. Agora, percebam que, se eu for medir o fio do meio em relação a cada ponta, nessa ponta eu tenho 150 ohms. E nessa ponta eu tenho 130. 150 e 130. Percebam que do fio vermelho com o fio preto nós temos menos resistência do que do fio vermelho com o amarelo. Este fio preto que deu menos resistência com o vermelho, na hora da ligação desse transformador na chave 110-220, esse fio preto aqui vai servir como comum. Ele vai servir tanto na rede 110 quanto na rede 220. Futuramente, numa outra videoaula, ensinaremos como é que faz a ligação desse transformador na chave 110-220. Então, o primário do transformador nós testamos no vezes 10. O secundário, colocamos no vezes 1, zeramos a escala e fazemos aqui a medida. Percebam que ele indicou 2 ohms de resistência quase. Percebam que o secundário tem muito menos resistência do que o primário, porque além dele ter menos espiras, o fio é mais grosso do que o primário. Mas nós temos outros tipos de transformadores, não só os de força. Temos, por exemplo, esses transformadores miniaturas, usados em televisores, monitores de computador. Esses daqui testamos no vezes 1. Vezes 1. Aqui o primário. 2 ohms de resistência. Ponta a ponta dá 2 ohms. Do meio para cada ponta, 1 e 1. E aqui o secundário. O secundário dá 0. Esses transformadores, o primário tem mais resistência que o secundário também. Aqui outro modelo. 2 pinos de um lado. 7 ohms. E 2 pinos do outro lado, 0. O primário tem mais resistência do que o secundário. Agora uma observação, nem todo transformador primário tem mais espiras do que o secundário. Esses especificamente que eu testei são assim. Mas, por exemplo, o transformador que se usa no forno do micro-ondas, ele tem mais resistência no secundário do que no primário, porque ele aumenta a tensão, ele tem mais espiras no secundário. O flyback do televisor também é um transformador que aumenta a tensão. E agora vamos ver como é que se faz com o multímetro digital. O primário desse transformador eu vou colocar na escala de 2K. Então eu vou medir os dois da ponta, o preto com o amarelo. Lá ele indica 278 ohms. Agora o meio em relação a cada ponta, vermelho com preto, 134. E com o amarelo, 143. Esse extremo que deu 134 é o que vai servir como comum na chave 110 e 220. O secundário, eu posso testar na escala de 200 ou nessa mesma escala de 2K. Percebam, o secundário deu 0,002 ohms. Aliás, 2 ohms de resistência, né? Não 0,002, 2 ohms. Então o secundário do transformador tem bem menos resistência do que o primário. Vamos aprender agora a testar as bobinas de FI do rádio. A bobina de FI tem duas presilhas aqui, que são a carcaça. De um lado da carcaça tem três terminais em linha reta, que é o primário. E do outro lado tem 2, que é o secundário. Carcaça, primário, secundário. Lembrando o seguinte, todas essas bobinas você testa na escala de vezes 1. Daí você vai medir o primário delas e o secundário. Agora percebam que no caso dessa bobina, o secundário não está sendo usado. Então não há necessidade de medir, porque não tem trilha no secundário. Então já vamos medir só o primário. Vamos lá. Agora percebam que lá no multímetro o ponteiro foi no 0. As bobinas que o primário for até o 0 são de FM. E as bobinas que não forem ao 0 são de AM. Essa, como foi ao 0, é do rádio FM. Aqui outra. Carcaça, primário e secundário. Vamos lá. Primário. Ah lá, essa daqui foi até os 5 ohms. Então essa daqui é do AM. E o secundário também tá bom. Percebam que tem que testar o primário e tem que testar o secundário. Porque nessa bobina, o secundário, tem cada pino numa trilha diferente. Aqui outra. Carcaça,
primário, secundário. Primário. Até o 0, então é do FM. E o secundário também tá bom. Perceba que o secundário de todas elas vai no 0. O primário das de FM vai no 0. E nas de AM não chega até o 0. Na aula de hoje aprenderemos a testar os componentes eletrônicos no próprio circuito, começando pelo transistor. O transistor tem 3 terminais, um pertinho do outro, em trilhas diferentes, em trilhas separadas. Então você vai olhar por cima da placa mais ou menos a posição que está o transistor, e por baixo você vai procurar os 3 terminais, um em cada trilha, podendo estar alinhados ou formando um triângulo. No caso do transistor são esses 3 terminais. Coloca o multímetro na escala de X1. Em muitas placas e muitos aparelhos, na parte de cima está indicado quem é a base, o coletor e emissor do transistor. Mas se não tiver, começando com a ponta preta, você fixa ela num terminal, e com a ponta vermelha, você vai colocar nos outros 2 terminais para ver se o ponteiro para igual ou não. Se o ponteiro parar na mesma posição lá no painel, aonde está a ponta preta é a base. Preta fixa, a vermelha aqui, o ponteiro não mexe, e aqui o ponteiro mexe e para ali perto do 20. Aqui não é a base. Vamos ver se a base é o do meio. 15. 8. Então aqui também não é a base. Vamos ver se a base é no canto. Não mexe, ou mexe pouco. Para no 10. Perceba que eu não consegui achar a base com a ponta preta. Aí eu vou tentar com a ponta vermelha. Vamos tentar desse lado. Fixo a vermelha e põe a preta nos dois. Se parar igual, onde está a vermelha é a base. Parou no 14. Parou no 17. Então, aqui não é a base. Vamos ver se aqui. Não. Não. Vamos ver se a base está desse lado. Parou no 7. Parou no 7. Então percebam que a base é esse terminal, porque ele conduziu igual com os outros 2. Como eu achei a base com a ponta vermelha, esse transistor é PNP. Agora vamos testar esses 2 transistores. Esses 3 terminais é um transistor, e esses outros 3 é outro transistor. Na placa desse aparelho, na parte de cima está indicado que a base é o terminal do meio. Só que eu ainda não sei se ele é PNP ou NPN. Então, como existem mais transistores NPNs, eu coloco a preta na base e a vermelha nos 2 terminais, para ver se o ponteiro para na mesma posição. 7 e 7. Eu descobri que esse transistor é NPN, também que ele está bom. Se o ponteiro parar em posições diferentes, eu tento com a ponta vermelha na base. Se mesmo assim parar em posições diferentes, o transistor está ruim. O outro. Coloco a preta na base primeiro, a vermelha nesse terminal, parou no 7. E no outro terminal, parou no 7. Então esse outro transistor também está bom. Então percebam que mesmo estando no circuito, na escala de vezes 1, a base tem que conduzir igual com os outros 2 terminais. Se conduzir diferente, o transistor está com defeito. E agora esse outro transistor aqui, esses 3 terminais, alinhados, cada um numa trilha. Coloco a ponta preta na base primeiro, é desse lado, e a vermelha nos outros 2. Não. Conduziu pouco. Então, esse transistor não deve ser NPN. Vamos ver se ele é PNP. Não conduziu. Não conduziu. Então, esse transistor aqui está com defeito, porque a base, como está indicado na placa, é esse terminal, e ele não conduziu com os outros 2. Agora os diodos. Qualquer diodo que esteja ligado no circuito, você vai testar na escala de X1. Você vai medir ele nos 2 sentidos, num sentido o ponteiro deflexiona, e no outro ou não deflexiona, ou deflexiona bem pouco. Se o ponteiro deflexionar igual nos 2 lados, aí você vai ter que tirar o diodo para ver se ele está bom mesmo ou está ruim. Vamos ver aqui, ó. Na escala de vezes 1. Daqui para cá tem um diodo, nesses 2 terminais. Então vamos lá. Não deflexiona e deflexiona. Então esse diodo aqui está bom. Daqui para cá tem outro. Deflexiona e não. Daqui para cá tem outro. Deflexiona e não deflexiona. E por fim, daqui para cá tem outro. Deflexiona
e não deflexiona. Isso quer dizer que esses 4 diodos que eu testei, que por sinal são os 4 diodos da fonte, estão bons. Nesses 2 terminais temos um diodo Zener, que se testa da mesma forma, na escala de vezes 1, e vamos medir nos 2 sentidos. Aqui o ponteiro não mexe, e aqui o ponteiro mexe. Isso quer dizer que ele está bom. Agora falaremos a respeito dos resistores. Para testar o resistor no circuito, o primeiro passo é fazer a leitura do valor, como se ele estivesse fora, achar os terminais que ele está ali na placa. Como ele está ligado em muitas outras peças, o melhor método é você colocar o multímetro numa escala adequada ao valor dele e medir nos 2 sentidos. A leitura nos 2 sentidos deve dar igual ou menor do que o valor dele. Se algum dos sentidos a leitura der maior do que o valor, ele está com defeito. Ou aberto ou alterado, mas está com defeito. Vamos começar por esse aqui. Daqui para cá, nós temos um resistor de 10K. 10K. Então está na escala de vezes 1K. Daí você zera o multímetro, daquela maneira que eu já expliquei. E aí você vai medir ele sempre nos 2 sentidos. A leitura não pode dar maior. Então aqui nós temos, percebam que o ponteiro vai voltando devido à carga de algum capacitor que faça parte do circuito. Então aqui ele deu 4.500, 4K e meio. E no outro sentido, esperando o ponteiro parar devido à carga do capacitor. Ele vai dar ali próximo de 5K, 6K por aí. Então percebo que em ambos os sentidos a leitura deu um pouco menor do que o valor dele, portanto ele está considerado bom. Apesar que esse teste não é 100% confiável. Agora, se você encontrar uma leitura maior do que o valor, é certeza que ele está com defeito. Daqui para cá nós temos um outro resistor, só que esse é de 22 ohms. Na escala de vezes 1, eu vou medir nos 2 sentidos. No sentido deu aproximadamente 20 ohms, deu um pouquinho menos. E no outro sentido, deu quase 20 ohms. Perceba que nos 2 sentidos deu próximo de 20 ohms. Como ele é de 22, ele é considerado bom. Lembrando que a leitura só não pode ser maior do que o valor. Daqui para cá nós temos um resistor de 33 ohms. Escala de vezes 1. Medindo num sentido, deu quase 30, deu 28. E no outro sentido, deu 30. 28 de um lado, 30 do outro, portanto ele também está bom. Só não pode dar maior do que o valor. Daqui para cá nós temos um resistor de 100 ohms. Agora na escala de vezes 10. Num sentido deu 100 ohms. 10, como está no vezes 10, acrescentar um zero dá 100. E no outro sentido, também deu 100 ohms. Isso quer dizer que esse resistor também está bom. Agora perceba o seguinte, para testar o resistor no circuito, nós estamos usando um multímetro analógico, mas no digital funciona bem melhor nesses casos. Na aula de hoje estudaremos o amplificador de áudio, que é o circuito que vai ligado no alto-falante do rádio. O aparelho pode ter um amplificador de áudio, que são os aparelhos portáteis, chamados mono, ou 2 amplificadores, que são os estéreos. Mas antes da gente estudar o amplificador de áudio, vamos dar uma olhada aqui na corrente alternada. Conforme já explicado, a corrente alternada é aquela que muda de valor e muda de sentido, como essa daqui, por exemplo. A corrente alternada tem 2 características principais: amplitude, que é o tamanho dela, que é medido em volts, né? Então, por exemplo, do 0 até o positivo tem 3 volts, essa tensão. Do 0 até o negativo tem menos 3 volts. Mais 3 e menos 3. Total dá 6 volts, de pico a pico, que a gente chama. Então, isso aqui é a amplitude da tensão alternada, ou da corrente alternada. E a outra característica é a frequência. Frequência é o número de vezes por segundo que ela varia. Para a gente contar a frequência, o tempo estipulado é 1 segundo. Então percebam, aqui nós temos um ciclo e aqui 2. Como ela muda de sentido 2 vezes no tempo de 1 segundo, a frequência dela é 2 e é medida numa unidade chamada Hertz. Então a frequência dessa corrente alternada é 2 Hz, porque ela varia 2 vezes por segundo. É abreviado assim, 2Hz.
A da rede elétrica, a tensão alternada da rede elétrica é 60 Hz, porque ela muda de sentido 60 vezes por segundo. Aqui nós temos a ideia da etapa de áudio. Os sons, como são vibrações do ar, também têm frequência, porque eles variam. As frequências audíveis que o ser humano consegue ouvir vai de 20 Hz até mais ou menos 15.000 Hz. Quanto mais alta a frequência do som, ele é mais agudo, é mais fino. E quanto menor a frequência, ele é mais grave, é mais grosso. Lá na emissora de rádio tem um dispositivo chamado microfone. O microfone capta o som, no caso a voz dos locutores, e transforma numa corrente alternada, que recebe o nome de sinal de áudio. O sinal de áudio é transmitido e chega até o seu rádio. No seu rádio, esse sinal de áudio vai chegar na etapa de áudio, que é um amplificador. A etapa de áudio, então, pega os sinais de 20 Hz a 15.000 Hz, que correspondem aos sons. O sinal, percebam que os sinais são pequenininhos. Daí, ela amplifica e manda para o alto-falante. O alto-falante é um dispositivo que faz o contrário. Ele pega o sinal elétrico e transforma em som novamente. Perceba que a etapa de áudio começa com um potenciômetro chamado volume. Potenciômetro de volume. É o botão de volume do rádio. E vai até o alto-falante. Normalmente esse circuito fica à direita do esquema. Então a etapa de áudio começa no potenciômetro de volume e termina no alto-falante. Todo equipamento que produz som tem pelo menos uma etapa de áudio. Como visto, a etapa de áudio começa no potenciômetro de volume e termina no alto-falante. Aqui nós temos um amplificador de áudio, ou uma etapa de áudio formada por transistores. Como a etapa de áudio amplifica, ela tem que ter transistores. Nesse caso aqui tem 4 transistores, mas pode ter mais. Um deles é o pré, que amplifica o sinal pequeno. O outro é o driver, que já trabalha com sinal maior. E os 2 últimos transistores são par casados. São aqueles transistores que fornecem potência suficiente para o sinal virar som no alto-falante. No meio do par casado temos o sinal de áudio, que vai para o alto-falante. Agora perceba o seguinte detalhe. O par casado é formado por 2 transistores com as mesmas características. Aqui nós temos a linha de mais B, alimentação do circuito, que é 12 volts. Como são 2 transistores iguais, no meio deles nós temos a metade do mais B. Se o mais B é 12 volts, no meio deles temos 6 volts. Portanto, aqui nós temos 2 tipos de corrente. Nós temos a corrente contínua, que é a metade do mais B, e nós temos a corrente alternada, que é o sinal de áudio. Não se assustem que nos equipamentos eletrônicos, normalmente, nos vários pontos do circuito, nós temos 2 tipos de corrente. Tem a corrente contínua, que vai polarizar os transistores de 6, e tem a corrente alternada, que corresponde ao sinal que o circuito trabalha. E aqui não é diferente. Então aqui no meio tem esses 6 volts, corrente contínua, que vão polarizar os transistores, e tem o sinal de áudio que vai ser transformado em som. Aqui no caminho nós temos um capacitor eletrolítico, chamado capacitor de acoplamento. Esse capacitor bloqueia os 6 volts, que é a corrente contínua, porque se essa tensão chegar no alto-falante, queima o alto-falante. Então o capacitor bloqueia os 6 volts e deixa passar apenas o sinal de áudio, percebam. De um lado do capacitor tem as duas, do outro lado só tem o sinal de áudio. E o sinal de áudio vai direto para o alto-falante. E aqui é uma etapa de áudio com CI, com circuito integrado, potenciômetro de volume e ali o alto-falante. Observe que a maioria dos aparelhos hoje em dia, a etapa de áudio é com CI, porque o CI é um componente menor, ocupa menos espaço na placa e requer menos componentes em volta do que os transistores. Então o CI de áudio tem um pino por onde entra o sinal pequeno e tem um pino por onde ele já sai grande, já sai com potência suficiente para o alto-falante. Então aqui nós temos o capacitor de acoplamento, que bloqueia a metade do mais B. Dentro do CI tem um par casado também. Você tem um par casado, no pino de saída dele tem a metade do mais B. Esse capacitor bloqueia os 6 volts e deixa passar apenas o sinal de áudio que vai ser transformado em som no alto-falante. Uma etapa de áudio com CI é mais fácil de consertar, porque basta a gente testar o CI para ver se ele está ou não funcionando. No caso dos transistores, teríamos que testar um por um. Aqui nós temos o esquema de um rádio da Sharp. E aqui é o CI de áudio. Percebam que ele sempre fica na parte de baixo à direita do esquema. Esse CI vai ligado nos alto-falantes. Tem 2 alto-falantes esse rádio. Esse rádio é estéreo. Eles têm 2 alto-falantes. Então aqui, ó. Aqui é um dos pinos de saída. Agora percebam que para chegar no alto-falante, ele tem que passar por esse componente aqui, ó. É o jack do fone de ouvido. É onde se põe o plug do fone. Aqui é uma das saídas. Observe o capacitor em série, que bloqueia metade do mais B. Então aqui é uma saída de áudio. Aqui embaixo é outra saída, no mesmo CI.
ou o capacitor que vai em série. O sinal passa pelo outro jack de ouvido para ir para o outro alto-falante. Portanto, esse CI de áudio é estéreo. Ele tem duas saídas, dois pinos de saída para o alto-falante. Consequentemente, tem duas entradas, que é esse pino aqui, vai para um dos potenciômetros de volume, e esse pino vai para o outro potenciômetro. Duas etapas de áudio, dois potenciômetros de volume. No meio deles aqui tem um potenciômetro com o terminal do meio ligado no terra. Percebam, potenciômetro com o meio ligado no terra. Esse potenciômetro é o de balanço, que vai equilibrar o som dos dois canais de áudio. Então a maioria dos aparelhos hoje em dia possui um CI de áudio estéreo, com duas entradas e dois pinos de saída. Aqui nós temos o esquema de um outro aparelho, só que esse é um pouco mais antigo, da CCE. Aqui nós temos os dois CIs de áudio, percebam que são dois separados. Aqui o pino de saída de um deles, e passa pelo jack do fone de ouvido e vai para o alto-falante. O outro CI passa pelo mesmo capacitor, passa pelo jack e vai para o alto-falante. Então são dois CIs, aqui os dois pinos de entrada, um para cada um. E aqui os potenciômetros de volume, esse e esse. Esse rádio tem um potenciômetro de tonalidade aqui atrás, que controla graves e agudos. Esse e esse aqui embaixo também. Então percebam que antigamente os aparelhos possuíam dois CIs de áudio, um para cada canal. E aqui agora é o esquema de um rádio de carro. O rádio de carro sempre usa CI na saída de áudio. Aqui está o CI. Esse pino 9 é o pino de mais B. Percebam que na entrada do rádio de carro ele tem os fios ligados no fusível. Essa bobina que tem na entrada chama-se choque. Ela deixa o mais B entrar no rádio com facilidade e bloqueia aquelas interferências produzidas pelo carro. Chave liga e desliga. Aqui é a lâmpada do painel do rádio. E a alimentação do CI. O CI tem dois pinos de saída. Um é esse aqui. Aqui é o capacitor que bloqueia metade do mais B. E aqui um dos falantes. Aqui é o outro pino de saída. O capacitor que bloqueia o outro mais B. Metade do mais B. E aqui o outro alto-falante. Aqui são as duas entradas do CI. O pino 1 vai ligado num dos potenciômetros de volume. E o pino 5, que é a outra entrada, vai ligado no outro potenciômetro. E entre eles o potenciômetro de balanço, como eu falei, aquele que tem um meio ligado no terra. E aqui o esquema de um rádio da Motorrádio, antigo pra caramba. Observe que, ao invés de CI na etapa de áudio, esse rádio tem transistores, tem 4 transistores na etapa. Tem um driver, o par casado, que vai ligado no alto-falante. E esse transistor aqui tem a função de polarizar as bases do par casado para que eles não distorçam o sinal. Seguindo a base desse transistor aqui, do driver, nós temos o potenciômetro de volume. Percebam que sempre no meio do caminho do sinal, em alguns circuitos tem um capacitor, que é o capacitor de acoplamento, que deixa o sinal passar e bloqueia a tensão contínua entre dois pontos. Aqui no meio do par casado tem a metade do mais B. O capacitor bloqueia essa tensão e deixa só o sinal de áudio para o alto-falante. Observe que esse rádio é alimentado único e exclusivamente com pilhas, já que é um radinho portátil. Esse outro rádio já possui um CI que faz quase todo o rádio, inclusive a etapa de áudio. Percebam que dentro do CI, os amplificadores são representados geralmente por triângulos. Então sempre que tiver um triângulo dentro do CI, ele é amplificador. E esse amplificador, ele tem a saída aqui pelo pino 9, que vai ligado no alto-falante do rádio. A entrada do amplificador é pelo pino 6, que vai pelo potenciômetro de volume. Portanto, nesse rádio, o amplificador de áudio está dentro de um CI junto com outras etapas. E agora vamos aprender como achar a etapa de áudio na placa de um rádio. Em primeiro lugar, a etapa de áudio esquenta. Portanto, o CI de áudio normalmente vai no dissipador de calor. No caso, esse daqui, ó. O CI no dissipador é o CI de áudio. Em volta do CI de áudio tem muitos capacitores eletrolíticos. E os maiores capacitores eletrolíticos do rádio também estão por ali. Aqui o potenciômetro de volume. É um potenciômetro duplo, para o canal direito e para o canal esquerdo. Aqui é o jack do fone de ouvido. Aqui é a ligação dos alto-falantes. E esses dois são aqueles capacitores que bloqueiam a metade do mais B, de cada pino de saída do integrado. Aqui é a fonte de alimentação, onde estão os 4 diodos retificadores e o capacitor de filtro principal. Então é dessa forma que você localiza a etapa de áudio no rádio. Pelo CI que vai no dissipador, pelos maiores capacitores eletrolíticos que tem em volta dele. E agora vamos aprender a testar um CI de áudio. Como podemos ver, aqui estão os terminais dele por baixo.
Para testar o CI de áudio, nós vamos usar um injetor de sinais. O nosso injetor de sinais vai ser uma chave de fenda, como essa, segurando pela parte metálica. O nosso corpo funciona como uma espécie de antena, porque ele capta alguns sinais elétricos bem fracos. Quando aplicarmos esses sinais no CI de áudio, ele vai ter que amplificar e vai ter que sair nos dois alto-falantes. Se eu tiver o esquema do rádio, eu localizo os dois pinos do CI de áudio e injeto o sinal em cada um, é só encostar a ponta da chave, e aí em cada pino desse tem que produzir o ruído, cada um num alto-falante. Agora, como eu não tenho o esquema desse rádio, eu vou fazendo por tentativa, eu vou tocando em todos os pinos, e em dois deles eu tenho que escutar um ruído bem forte, um no falante esquerdo, outro no falante direito. Se isso acontecer, o CI de áudio tá bom. Vamos ver como é que faz. Ligamos ao rádio, a placa. Vamos lá, por tentativa. Esse não, esse não, esse não, esse não, esse é fraco. Então esse é um dos pinos de entrada. Então um dos canais está bom. E aqui o outro canal. Então percebo que injetando o sinal nesse canal e nesse canal, ele é bem amplificado, indicando que o CI de áudio está bom, mesmo que o rádio não funcione. Agora, se injetarmos sinal em todos os pinos e não ouvirmos o som do alto-falante, significa que o CI de áudio não funciona. Como vimos, em dois pinos tem que produzir o ruído. Bom, como o CI de áudio não funciona, o próximo passo é ver se ele está recebendo mais B, alimentação. Para medir as tensões, nós vamos usar um multímetro digital, para vocês poderem visualizar melhor, mas você pode fazer isso com o multímetro analógico. Eu coloco a ponta preta no terra, que no caso é a carcaça do CI, aqui, e a ponta vermelha no mais B. Como é que eu localizo o pino de mais B sem ter o esquema do rádio? Aqui está o capacitor de filtro, o maior capacitor do rádio. Seguindo a trilha dele, nós chegamos nesse pino, portanto é o pino de mais B do CI. Pino de mais B do CI de áudio é aquele pino que vai no positivo do maior capacitor, do capacitor de filtro. Agora perceba o seguinte, nunca se deve medir tensão direto no pino do CI, porque corre o risco de acontecer isso aqui, ó, da ponta bater entre dois. Se a ponta de prova pegar entre dois pinos, você está mandando mais B para um outro pino, daí o CI pode queimar. Então, ao invés de medir a tensão aqui no pino direto, eu posso medir aqui na trilha, nesse ponto. Está mais afastado do CI e não corre risco de queimar. Então aqui eu vou ter que ter o mais B, que alimenta o CI. Se tiver mais B, o próximo passo é medir a tensão nos dois pinos dele que vão para os alto-falantes. Como identificar isso? Aqui nós temos o fone de ouvido de um canal e o fone de ouvido do outro canal. Seguindo o terminal do fone, nós temos aqui aquele capacitor grande que vai em série com o alto-falante, que vai ligado nesse pino. Portanto, esse pino aqui é uma das saídas do CI. O outro fone de ouvido vai para o outro capacitor e o outro capacitor vai nesse outro pino aqui. Então, esses dois pinos estão ligados nos alto-falantes, portanto, são os pinos de saída. Cada pino desse deve ter mais ou menos a metade do mais B. Se tiver com a metade, o CI está funcionando. Se der outra tensão que não seja a metade do mais B, ou se um pino der tensão diferente do outro, o CI de áudio está com defeito, tem que substituir. Então vamos fazer o teste agora. Escala de 20, porque CI é alimentado com aproximadamente 12 volts. Ponta preta no terra. E a ponta vermelha na trilha do mais B. Observe ali. Deu 13 volts e meio, quase 14 volts. Agora eu vou medir a tensão nos pinos que vão para os alto-falantes. Na verdade, nos pinos não, nas trilhas. Então, um dos pinos de saída, 7 volts. O outro pino de saída, 7 volts. Perceba que os dois pinos deram a mesma tensão e mais ou menos a metade do mais B. Portanto, o CI está funcionando bem. Se der tensão diferente nesses dois pinos, o CI de áudio está com defeito. Vou ensinar para vocês agora como é que faz para saber se o CI de áudio está bem conectado nos alto-falantes, se não tem nenhum defeito entre o CI de áudio e os alto-falantes, inclusive o jack do fone de ouvido. Você coloca o multímetro analógico na escala de vezes 1, põe a ponta vermelha no terra e com a ponta preta você vai dar uma cutucada em cada pino de saída para ver se sai um ruído no cone do alto-falante. Vamos ver. Aqui o ruído num dos alto-falantes. E aqui o ruído no outro. Isso quer dizer pra gente que, além dos alto-falantes estarem bons,
a ligação entre eles, o CI também está boa, ou seja, o fone de ouvido também está funcionando. Percebam que esse teste tem que ser feito nos pinos de saída dele e com o rádio desligado. Como o CI de áudio esquenta muito, frequentemente ele entra em curto. Como saber se ele está em curto? Coloca o multímetro na escala de vezes 1, colocamos a ponta vermelha no terra e a ponta preta no pino de mais B, com o rádio desligado. Perceba que o ponteiro deflexiona um pouquinho, o que é normal. Se o ponteiro deflexionar bastante, ou seja, abaixo dos 100 ohms, o CI de áudio está em curto. Nesse caso, como a resistência ficou acima dos 100 ohms, ele está normal. Na aula de hoje treinaremos soldagem. Para isso, utilizaremos esse kit, que pode ser comprado em casas de componentes eletrônicos ou pela internet. Esses kits são muito bons, que servem para você treinar técnica de soldagem, identificação e colocação dos componentes na posição correta e aprender como funciona o circuito em questão. Esse circuito aqui é um amplificador de áudio, que depois vai ser ligado numa caixa de som, né? Então, ao mesmo tempo que vamos treinar a soldagem, vamos aprender como funciona esse amplificador. Aqui está o nosso esquema do amplificador. Nós temos aqui, ó, ele é alimentado com 12 volts, qualquer fonte que forneça 12 volts, 3 amperes. E o alto-falante que vai ser ligado nele pode ser de qualquer alto-falante entre 2 e 8 ohms de impedância e 50 watts de potência máxima. Como podemos ver, o amplificador é formado por dois CIs. Aqui aplicamos o sinal de áudio, que vai entrar no pino 1 do CI de cima e no pino 2 do CI de baixo. Cada CI vai amplificar esse mesmo sinal e vai sair pelo pino 4. Pelo pino 4 de um CI vai sair a parte positiva do sinal, do 4 do outro CI vai sair a parte negativa e vice-versa. E daí o nosso alto-falante vai funcionar. A vantagem desse tipo de amplificador usando dois CIs para o mesmo alto-falante é que se consegue muito mais potência do que se usar um CI só. Essa aqui vai ser a caixa de som que vai ser usada no nosso amplificador. Mas antes de mais nada, vamos ver se a caixa está boa. Coloca o multímetro na escala de vezes 1. Aqui estão os fios da caixa, coloco uma ponta num deles, fixa, e a outra ponta eu dou uma raspada no outro fio para ver se sai um ruído no alto-falante. Isso quer dizer que a caixa está boa e pode ser usada na nossa experiência. Bom, e agora vamos proceder à montagem do kit. Primeiro colocamos as peças aqui, junto com a placa de circuito impresso. Veio esse fio a mais aqui no kit, mas não vai usar. Bom, antes de mais nada, uma observação sobre o ferro de solda. O ferro de solda tem que estar com a ponta limpa, estanhada. Limpamos o ferro usando a esponja vegetal úmida. E passamos solda. Tiramos o excesso. Já está pronto para soldagem. Normalmente nessas plaquinhas colocamos primeiro os resistores, que são os componentes menores. A seguir os capacitores, depois os CIs. E depois os acessórios, que nem os fios onde vão ser feitas as ligações. Aqui é a placa que vai ser usada na nossa montagem. Percebam que normalmente nesses kits, na parte de cima da placa, vem o layout dos componentes, com o valor de cada um e a posição que eles vão ser colocados. Isso facilita bastante. Começamos por colocar os resistores. Muito bem, agora vem a soldagem. Ferro de solda com a ponta limpa, estanhada. O segredo é: você encosta a ponta do ferro de solda ao mesmo tempo na trilha e no terminal da peça. Deixa a ponta do ferro imóvel, joga a solda na trilha e depois você tira. Aqui. Joga a solda na trilha. Depois é só tirar.
Agora cortamos os excessos. Cortamos os excessos. Prontinho. Os resistores já estão colocados. Agora os capacitores, começando pelos comuns, que não tem polaridade. When the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish you're tired. Prontinho. Os capacitores comuns já colocados. Agora os eletrolíticos. Tomando cuidado que eles têm polaridade, o mais ou menos. O negativo é o terminal que tem a faixa. E também o terminal mais curto. Agora o LED, que vai ser usado na montagem, ele tem anodo e catodo, o lado mais comprido é o anodo. O LED não precisa enterrar ele muito, deixa ele um pouquinho para fora. É só para indicar que a placa está ligada. Agora vamos colocar aqui os dois CIs. Percebam que esse CI, ele tem os terminais. Você olhando de frente, você conta da esquerda para a direita. O CI você conta da esquerda para a direita. Então 1, 2, 3, 4, 5. E aqui não tem muito o que errar. Só abrindo um pouco mais os terminais para ele caber com mais facilidade. Aqui colocamos os dois CIs já nas suas devidas posições, com a lâmina voltada para trás. Agora vamos soldar. Prontinho. Percebam que as soldas devem ficar brilhantes. Isso depende muito da maneira que você solda e principalmente da solda que você usou. No caso, eu usei uma solda de uma marca chamada Best, que é a melhor que tem no mercado. E o tempo de soldagem tem que ser o mais rápido possível, né, para não destruir as trilhas. Apesar de que as trilhas aqui são muito grossas. Portanto, a nossa plaquinha, o nosso amplificador já está montado. Falta só colocar os acessórios, que são os fios para fazer a ligação e a fonte de alimentação. E aqui está a nossa plaquinha completa já com os fios. Aqui nesses dois fios vão ser ligados a alimentação, mais 12, o terra. Aqui vão ser colocados os dois fios do alto-falante. E aqui a entrada, onde nós vamos usar para testar. Então agora nós vamos alimentar o nosso projeto. A alimentação desse circuito pode ser feita com qualquer tipo de fonte que forneça 12 volts. No nosso caso, vamos utilizar uma fonte de computador. Então pegamos o fio amarelo, que é mais 12, colocamos no positivo. E o preto colocamos no terra. A propósito, se esse circuito for usado para ficar funcionando por bastante tempo, é bom colocar um dissipador de calor, uma chapa em cada CI desse, porque eles vão esquentar. E aqui vai ser ligado os dois alto-falantes. Aqui tanto faz a posição.
prontinho. Depois é lógico tem que isolar os fios, né? Mas por enquanto para testar já tá bom, já dá para fazer o nosso teste. Para fazer o teste do nosso amplificador, eu vou usar esse rádio portátil, pequenininho, com um som numa certa altura, como vocês podem ouvir, tá baixinho. Esse plugin aqui eu coloquei na entrada do amplificador, e aí ele vai ser encaixado no rádio, como fone de ouvido. Quando eu ligar o amplificador, sem mexer no controle de volume do rádio, olha só como é que vai ficar. O amplificador já está conectado na caixa. O rádio vai para o amplificador e o amplificador vai para a caixa. E assim vocês têm um amplificador montado. Para usar esse amplificador, não pode esquecer de colocar os dois CIs num dissipador de calor, numa chapa, porque eles esquentam. Eles amplificam bastante, grande potência, então eles esquentam muito. Na aula de hoje, começaremos a estudar os circuitos que formam os rádios AM e FM. Mas antes, eu vou dar uma pequena noção de transmissão, bem pequena, que pode facilitar depois o entendimento do rádio. Aqui nós temos o sinal de áudio, que é o sinal de frequência baixa, que vai de 20 Hz a 15 kHz, que corresponde aos sons audíveis. O objetivo da emissora é transmitir esse sinal, mas como ele tem frequência baixa, ele não consegue ir muito longe. Há muito tempo atrás, ficou comprovado que apenas os sinais de frequência bem alta é que conseguem se propagar pelo espaço em forma de ondas. Esses sinais são chamados de radiofrequência, ou RF. Um sinal de radiofrequência é aquele que tem mais de 100 kHz, que seria, no caso, esse daqui. Bom, como a emissora precisa transmitir o áudio e ele não vai muito longe, ela acaba usando um sinal de radiofrequência que funciona como portadora, para transportar esse aqui pelo espaço. Então no seu rádio vai chegar esses dois sinais. E aí ele vai ter que eliminar esse e trabalhar com esse daqui, ó, e mandar esse aqui para o alto-falante. Aqui nós temos a transmissão em AM. AM significa amplitude modulada. Amplitude é o tamanho do sinal. Observe que quando o áudio fica positivo, o sinal fica maior. Quando o áudio é negativo, o sinal diminui. Quando o áudio é positivo, o sinal aumenta. Então perceba que o sinal está sempre aumentando e diminuindo de tamanho. Esse é o sinal que chega nos rádios AM, que o rádio AM vai processar. Já no caso do FM, o tamanho do sinal é constante, praticamente constante. O que muda dele é a frequência. Quando o áudio é positivo, a frequência do sinal aumenta, e quando o áudio é negativo, a frequência diminui. Daí esse sistema de transmissão chama-se frequência modulada. Então aqui nós temos amplitude modulada, que é um sinal que muda de tamanho. E frequência modulada é quando o sinal muda de frequência. A amplitude modulada é dividida em duas bandas. Tem a banda das ondas médias, que se chama MW, e a banda das ondas curtas, que se chama SW. As ondas médias vão de 530 a 1650 kHz. Então percebo que as ondas médias ficam na faixa dos kHz. As ondas curtas, também chamado de SW, vão de 4 a mais ou menos 22 MHz. Tem alguns rádios de AM que conseguem pegar essa banda aqui, ó, a banda de ondas curtas, mas são poucos os rádios que têm essas bandas. Normalmente, como essas emissoras estão muito longe do seu aparelho, o sinal chega bem fraco, de tal modo que à noite é o melhor horário para conseguir receber essa faixa. Já o FM, a frequência modulada, vai de 88 a 108 MHz. Então no painel do rádio, o FM fica situado entre 88 e 108 MHz. O planeta Terra é redondo, é um pouquinho achatadinho nos polos, mas a gente considera que é redondo. Em volta da Terra tem uma camada gasosa chamada atmosfera, que tem várias divisões. Essa última divisão da atmosfera chama-se ionosfera, é uma camada de gases ionizados, carregados de eletricidade. A ionosfera tem a seguinte característica: ela pode rebater de volta para a Terra os sinais que vão até 30 MHz. Então qualquer sinal que estiver abaixo dessa frequência, a ionosfera rebate de volta. Então aqui nós temos uma torre transmissora de AM. Como as emissoras de AM têm frequência baixa, elas são transmitidas para cima. Bate na ionosfera e cai na Terra. Por que as emissoras de AM transmitem o sinal para cima?
Porque transmitindo para cima ele não vai pegar obstáculo, o que significa que ele vai alcançar um território muito maior, que ele vai chegar mais forte no seu rádio. Portanto, o sinal das emissoras de AM vem no seu rádio de cima para baixo. Já no caso das emissoras de FM, como tem frequência bem acima de 30 MHz, se a emissora de FM transmitir o sinal para cima, ele passa pela ionosfera e vai embora. Não vamos conseguir receber ele aqui na Terra. Então a emissora de FM é obrigada a transmitir o sinal em linha reta, tanto para um lado quanto para o outro lado. Só que tem um detalhe, transmitindo em linha reta, ele vai pegar um monte de obstáculo no caminho. E em cada obstáculo o sinal tem que desviar, então ele vai ficando fraco, vai perdendo força. Então o sinal do FM chega no seu rádio de lado e fraco. O AM vem de cima e forte, o FM vai de lado e fraco. É por isso que as emissoras de FM não têm muito alcance. Por exemplo, uma emissora de FM aqui em São Paulo, a maioria delas só conseguem ser ouvidas dentro da cidade de São Paulo. Você saindo para outra cidade, você já não consegue pegar essa emissora. Agora, percebam que essa estação aqui, apenas os rádios que estiverem dentro dessa área é que podem ouvi-la. Se o rádio estiver aqui nessa região, ele só consegue ouvir aquela emissora via satélite. O satélite é uma espécie de um espelho que se coloca na ionosfera, de tal modo que ele pega o sinal do transmissor em forma de micro-ondas e rebate para um outro ponto da Terra, também em forma de micro-ondas, onde ele vai ser recebido, convertido, e aquela cidade ou estado conseguirá ouvir essa emissora de FM. O mesmo processo do satélite vale para a televisão. Conforme visto, o sinal de AM vem de cima para baixo. Então, em muitos rádios AM, a antena é um bastão de ferrite, que fica deitada na placa para pegar o sinal que vem de cima. Tem alguns rádios, os blindados, que não possuem essa antena telescópica. A antena é conectada atrás do rádio. Mas nos microsystems em geral, aqueles radiogravador portáteis, nós temos essa antena de ferrite para o AM. Já o sinal de FM vem de lado. Como o sinal de FM vem de lado, a antena do FM é essa antena telescópica aqui, ó, que você pode esticar para pegar o sinal que vem de lado. E agora com vocês, os circuitos que formam o rádio AM/FM. Eu não vou perder tempo de explicar como é que eram os rádios transistorizados, os rádios antigos, até porque hoje em dia quase não tem mais. Nós vamos partir direto para os rádios que tem na atualidade no mercado para a gente consertar, né? Então o rádio começa com um circuito denominado circuito de sintonia. O circuito de sintonia recebe as emissoras que vêm pela antena, seleciona uma delas e transforma num outro sinal chamado FI, que significa frequência intermediária. Não importa a emissora que entrar no rádio, depois a sintonia vai ser transformada na mesma FI, de 10,7. Percebam que o valor da radiofrequência da emissora muda para 10,7, mas o áudio continua aqui intacto, o áudio que a emissora transmite. O rádio tem dois circuitos de sintonia. Tem o circuito de sintonia para o FM e tem o circuito de sintonia para AM que está num outro CI. Circuito de sintonia de FM e o circuito de sintonia do AM num outro CI. Muito bem. No circuito de sintonia nós temos duas bobinas fundamentais. Uma delas é a bobina de antena e a outra é a bobina osciladora. Bobina de antena e a bobina osciladora. Como identificar isso? A bobina de antena e a bobina osciladora tem o capacitor variável e um outro capacitor chamado trimmer em paralelo. O capacitor variável é aquele capacitor que a gente usa para sintonizar o rádio. E o trimmer é para calibrar o rádio. No oscilador também. No oscilador tem o capacitor variável e o trimmer de calibração. Percebo que todos os capacitores variáveis do rádio estão no mesmo eixo. Quando você movimenta o variável de antena, você está movimentando o variável do oscilador. De tal modo que na saída da sintonia você tem a mesma frequência do FI. Agora, já a sintonia do AM tem a bobina de antena que está enrolada no ferrite. Aqui o variável de sintonia, o trimmer de calibração. E a bobina osciladora, que é blindada no caso do rádio AM. A bobina osciladora também tem o variável de sintonia, trimmer de calibração. Então percebam que o rádio necessita de 4 variáveis. O de antena de FM, oscilador de FM, antena de AM, oscilador de AM. No circuito de sintonia do FM nós temos 2 ou 3 transistores ou um CI, depende do rádio. Nesse caso aqui eu desenhei 2 transistores. O circuito de sintonia do AM está num outro CI separado. Muito bem. Daí o sinal de FI, depois de sair do circuito de sintonia, vai entrar num CI chamado CI de FI. A função do CI de FI é pegar o sinal de 10,7, o sinal de FI, amplificar, filtrar, tirar os ruídos e transformar em áudio. Então,
a etapa de FI pega o sinal de FI, amplifica, filtra e transforma em áudio. Então no FI entra o sinal de FI e sai sinal de áudio. Existem dois sinais de FI para o rádio. O FI de FM, que é 10,7 MHz, e o FI de AM, que é 455 kHz. Percebam que a etapa de FI de AM e FM fica dentro do mesmo integrado. Uma parte dele trabalha com 10,7, a outra parte trabalha com 455 kHz. Agora no rádio, como é que a gente identifica a etapa de FI? É muito fácil. A etapa de FI tem umas bobinas blindadas em volta, chamada bobinas de FI, e tem um componente chamado filtro de cerâmica, que é um componente de 3 terminais. Ele parece um capacitor de 3 terminais. O filtro de cerâmica ele faz o mesmo papel da bobina, ou seja, ele deixa passar o sinal de FI e não deixa passar os ruídos, as interferências. Aqui tem outro filtro de cerâmica, só que esse aqui é do AM, é outra frequência. O filtro de cerâmica do FM é 10,7 e o filtro de cerâmica do AM é 455 kHz. Portanto, no rádio, para eu identificar a etapa de FI, é um CI que tem as bobinas blindadas em volta e os filtros de cerâmica. Quando o áudio sai do CI de FI, as emissoras de FM transmitem 2 sinais de áudio, o canal direito e o canal esquerdo. 2 áudios para produzir som diferente nos 2 alto-falantes para dar uma noção de maior realidade ao áudio. Então, como a emissora transmite 2 áudios, nós precisamos de um componente que separa o canal direito do canal esquerdo. Esse componente é o CI decodificador estéreo. O CI decodificador estéreo tem uma entrada de áudio e 2 saídas, uma para o canal esquerdo, a outra para o canal direito. Esse CI no rádio vai ligado no LED, indicador de FM estéreo, e em alguns rádios tem um trimpote ligado nele para ajustar o circuito interno. Então, o CI decodificador estéreo tem uma entrada, 2 saídas. Depois dele, os 2 sinais de áudio já separados vão para a etapa de áudio, que é o CI que tem os capacitores eletrolíticos grandes em volta, o CI de potência, aquela coisa toda, né? E do CI de áudio, os sinais vão para os alto-falantes para virarem som. Então vamos dar uma revisão geral nos circuitos que formam o rádio, para depois a gente ver na placa do rádio como é que identifica. Circuito de sintonia. Pega o sinal da emissora, sintoniza e transforma em FI. No circuito de sintonia tem bobina de antena, bobina osciladora. Variável de antena, variável oscilador. Trimmer de antena, trimmer oscilador. Variável faz a sintonia e o trimmer a calibração. Tem circuito de sintonia para o FM e tem circuito de sintonia para o AM. Depois do circuito de sintonia, o sinal de FI vai para a etapa de FI, que normalmente é um CI. Em volta desse CI tem as bobinas blindadas, os filtros de cerâmica. Essa etapa pega o sinal de FI e transforma em áudio. O áudio entra no CI decodificador estéreo, que vai separar o canal direito, o canal esquerdo, do canal direito. Do decodificador estéreo, os 2 sinais de áudio vão para o CI de áudio e, por fim, vão chegar até os alto-falantes para virarem som do rádio. Conforme visto, o rádio é formado por 4 circuitos. Sintonia, seleciona e transforma em FI. A FI pega o FI e transforma em áudio. O decodificador estéreo separa o canal esquerdo do canal direito. E a etapa de áudio. Normalmente, na placa de um microsystem, a parte do rádio você identifica pelo capacitor variável, pelas bobinas blindadas e pela bobina de antena do AM. A única etapa que não está junto aqui é o áudio, porque o áudio é um CI de potência, ele é separado e é comum para as outras etapas também. Agora vamos falar dos outros circuitos do rádio. Tirando a etapa de áudio, sobram 3 etapas. Sintonia, FI e decodificador estéreo. Como esse rádio é mais moderno, essas 3 etapas que eu citei estão dentro do mesmo CI. Pode acontecer isso, todas as etapas do rádio podem estar dentro do mesmo integrado. Então, como eu havia dito para vocês, aqui está o capacitor variável. O capacitor variável tem ao todo 6 terminais, sendo que os 2 terminais do meio vão ligados ao terra. Daí sobram as 4 pontas. As pontas do lado de cá pertencem ao FM. Percebam que o FM tem a bobina de antena, que é essa molinha aqui de 4 espiras, e a bobina osciladora, que é essa mola de 3 espiras. Essas espiras aqui tem que ser deixadas na posição que está, que o fabricante deixou. É por isso que tem uma cola no meio delas, para ninguém mexer, para ninguém tirar da posição. Se você tirar a bobina de antena de posição, o rádio vai ficar com som baixo. Se você tirar a bobina osciladora de posição, o rádio vai misturar as emissoras. Então, mexendo na bobina de antena, o som fica baixo. Mexendo na bobina osciladora, bagunça as emissoras, ficam todas fora de posição.
Muito bem. O AM também tem bobina de antena, que é a do ferrite, e a osciladora, que é blindada, e normalmente é vermelha, como nesse caso aqui. Então, recapitulando, bobina de antena do FM, 4 espiras, bobina osciladora do FM, 3 espiras, tanto uma quanto outra tem uma cola no meio, bobina de antena do AM, é o ferrite, bobina osciladora do AM. Agora, as bobinas de FI. Bom, as bobinas de FI, a amarela é do AM. Por que a amarela é do AM? Porque o AM tem as bobinas padrão, amarela, branca e preta. Como esse rádio não tem nem a branca nem a preta, a amarela fica sendo do AM. As outras duas, que não são padronizadas, por exemplo, a laranja e a rosa, são do FM. Apesar de que existe um outro método de descobrir quem é uma e quem é outra, quem é do AM e quem é do FM, além das cores. Depois eu explico para vocês como é que faz isso. Agora, além das bobinas de FI, no rádio nós também temos os filtros de cerâmica. O filtro de cerâmica é formado, o do FM, esse componente aqui no meio parece um capacitor, mas ele tem 3 terminais. E a do AM é quadradinho. O filtro de cerâmica do FM parece um capacitor e o do AM é quadrado. O sinal de áudio já sai desse 6 separado, o canal direito do canal esquerdo. Como identificar os pinos por onde sai o sinal? Nos pinos dele, por onde sai o sinal, nós temos 2 capacitores iguais. Aqui, ó, percebam. 2 eletrolíticos iguais, 2 capacitores poliéster iguais e 2 resistores iguais. Então, saindo os 2 áudios já desse CI separados, passam por esses 2 capacitores e vão para a chave de funções. A chave que seleciona rádio, tape ou CD. Essa chave aqui faz a mudança entre a parte do AM e a parte do FM. Então, perceba que o rádio tem essas peças características que são bobina de antena do FM, bobina osciladora do FM, bobina de antena do AM, osciladora do AM, bobinas de FI do AM, bobinas de FI do FM, filtro de cerâmica do FM, filtro de cerâmica do AM, o CI que faz as 3 etapas que eu citei, os capacitores por onde saem os sinais de áudio, canal direito, canal esquerdo, a chave de funções, a chave que faz a mudança AM/FM, e esse pequeno filtro que tem aqui, ó, é o filtro de entrada, porque a antena do FM vai aqui. A antena do FM vai aqui, passa por esse filtro e vai entrar no rádio. Na aula de hoje eu mostrarei para vocês como identificar os circuitos numa placa de um rádio gravador com CD que eu tenho aqui. E cada circuito você localiza através de algumas peças características. Por exemplo, colocando a placa nessa posição, aqui nós temos o CI de áudio. O CI de áudio é o CI que vai no dissipador, porque ele esquenta. Em volta dele nós temos vários capacitores eletrolíticos, inclusive os maiores do rádio. Aqui nessa região nós temos a fonte, porque aqui estão os 4 diodos e o maior capacitor do rádio, que é o capacitor de filtro. Então aqui nessa região temos o áudio e a fonte. Aqui nós temos o setor do rádio. Perceba que aqui tem um circuito integrado, em volta dele tem as bobinas blindadas, algumas são bobinas de FI, outra bobina osciladora. Aqui o capacitor variável. Aqui a bobina de antena do AM, que é a bobina do ferrite. E essas bolinhas são as bobinas do rádio FM. Aqui também nós temos a chave de funções do aparelho, rádio, CD e tape. E aqui nós temos a chave do AM e FM. Aqui no meio da placa nós temos a parte do CD player. O CD player tem 2 CIs do tipo SMD, esse e esse, e um CI que vai acionar as bobinas da unidade ótica e os motores também. Os 2 CIs do CD player viram na placa. Eles estão aqui, percebam que são do tipo SMD. Recapitulando, aqui é a etapa de áudio, que tem o CI de potência, a fonte, onde tem os 4 diodos e o capacitor grande. Aqui é o rádio, que é onde tem as bobinas, o capacitor variável, a bobina de antena do AM, as bobinas do FM. Aqui tem a chave de funções, aqui tem a chave AM/FM, no meio fica a parte do CD. Nós temos 2 CIs do tipo SMD e um CI maior. Agora vamos dar uma detalhada melhor nos circuitos da placa do rádio.
Conforme já visto, aqui é o CI de áudio, que ele está no dissipador, ele esquenta. Isso aqui é o jack do fone de ouvido, é onde você coloca o plug do fone. Entre o CI de áudio e o fone de ouvido, nós temos dois capacitores eletrolíticos grandes, são os capacitores de acoplamento. E do lado do jack, nós temos o encaixe dos alto-falantes. Então o sinal de áudio sai do CI, passa por esses dois capacitores, pelo jack, e vai para o alto-falante. Aqui é a ponte retificadora, os 4 diodos. E aqui é o capacitor de filtro principal, que vai filtrar o mais B, que vai alimentar todo o rádio. Aqui nós temos os dois capacitores que ficam na entrada, nos pinos de entrada do CI de áudio, eles vão para o potenciômetro de volume. Então aqui o potenciômetro de volume, um potenciômetro de 6 terminais. 3 terminais para o canal direito e 3 para o canal esquerdo. Aqui nós temos a chave, que é o reforço de graves, a chave para reforçar as frequências mais baixas. E aqui nessa região nós temos um outro capacitor de filtro bem grande, para filtrar o pino de mais B do CI de áudio. E agora a parte do rádio AM/FM. O rádio inteiro está dentro desse CI. Os circuitos do rádio são formados pela parte de sintonia, FI e decodificador estéreo. Essas 3 etapas estão dentro do mesmo integrado. Em volta do integrado nós temos as bobinas de FI do rádio, as bobinas blindadas. Esse rádio tem uma bobina de FI pro AM, percebam que ela é amarela, porque as bobinas do AM são amarela, branca e preta. Como só tem uma, ou ela vai ser amarela, ou vai ser branca, ou vai ser preta. Nesse caso é amarela. As outras, a laranja e a rosa, são do FM. Aqui nós temos o filtro de cerâmica do AM, que substitui uma das bobinas, e aqui o filtro de cerâmica do FM, que substitui outra bobina. Aqui nós temos também a bobina de antena do AM, que é sempre assim, é sempre do ferrite, e a bobina osciladora do AM, que é a bobina vermelha. As bobinas do FM são as seguintes. São essas duas que tem uma cola no meio, sendo que a maiorzinha é a bobina de antena e a menor é a bobina osciladora. Essa outra bobina aqui funciona como um filtro. Então, esses são os principais componentes que formam o rádio AM/FM. E agora o CD Player. O CD Player é formado por 3 CIs, 2 SMD e um CI comum. Poderia esse CI comum ser o do tipo SMD também. Então o CD Player tem esse CI maior, vai ligado nesse conector aonde estão os motores e as bobinas da unidade ótica. Portanto ele é um driver, ele é o driver dos motores e das bobinas da unidade ótica. Desses outros dois SMD, percebam que um deles tem um cristal ligado, um cristal de 16,93 MHz. Esse CI é o processador de sinais e também controla o display do aparelho. Ele processa os sinais e obtém o áudio. E já esse outro recebe o sinal que vem da unidade ótica, ele recebe o nome de amplificador de radiofrequência. E também é servo, ele também controla o driver. Então, ó, o CI que vai ligado na unidade ótica é o amplificador de radiofrequência e servo, controla o driver dos motores e das bobinas. O CI que vai ligado no cristal é o processador de sinais e também controla o display. Então esses são os principais componentes da parte do CD Player. Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês a identificar alguns componentes por baixo da placa, porque essas placas de rádio normalmente não tem indicação pelo outro lado, salvo com algumas exceções. Mas essa daqui, por exemplo, não tem indicação das peças por baixo. Então a primeira coisa a saber é que os componentes eletrônicos são colocados ou na vertical ou na horizontal, como vocês podem ver. Esses resistores aqui estão todos na horizontal, esse capacitor tem os terminais na vertical, esses resistores têm os terminais na vertical. Esses fios que passam por cima da placa, que são chamados jumpers, também estão na vertical. Outro componente na vertical, outro jumper na vertical. Dificilmente você vai encontrar um componente na diagonal. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem esse jumper que está na diagonal, mas é raridade. A grande maioria dos componentes ou estão na horizontal ou estão na vertical. Bom, o componente mais fácil que tem para você achar embaixo da placa são os CIs. Por exemplo, esse CI aqui, se a gente virar a placa, observe. Aqui os terminais dele perfeitamente alinhados. Os dois CIs SMDs. Os SMDs são soldados pelo lado das trilhas, então esse aqui não tem dificuldade nenhuma para achar os terminais.
Aqui é o CI de áudio, tá no dissipador, esquenta. Aqui por baixo. Agora perceba que ele tem duas lâminas, ó, que são dissipador. Uma lâmina desse lado, uma lâmina desse lado. 3 terminais em cima da lâmina de um lado, 3 embaixo, 3 em cima e 3 embaixo. Então aqui está o CI de áudio, fácil de achar. Aqui eu sei da parte do rádio, também é facinho de achar ele. Aqui, os terminais perfeitamente alinhados. Depois do CI, nós temos as chaves, que também são fáceis de achar. Por exemplo, esse rádio tem essas duas chaves aqui, ó. A chave AM/FM, virando aqui. Os terminais também são alinhados. Outra chave, a chave de funções, rádio, tape, CD. Também é fácil de achar aqui por baixo, tá vendo? A seguir, o outro componente, tirando as chaves, nós temos o fone de ouvido. Já que do fone de ouvido também é fácil de achar, porque ele fica no canto da placa. Aqui estão os terminais dele, por baixo. Ele tem o terminal do meio, que é o terra. Tem um grupo de 2, outro grupo de 2. E esses terminais aqui, que fazem a ligação do alto-falante. São 2 grupos de 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 terminais no fone de ouvido. As bobinas blindadas do rádio. Aqui, aqui e aqui. E tem mais essa aqui também. Então, as bobinas, o primeiro passo é achar a carcaça. O terminal da carcaça que passa pela placa vai soldado embaixo. Então aqui, ó. Por exemplo, aqui é a carcaça de uma bobina. Percebam que está perfeitamente alinhado. De um lado da carcaça nós temos 3 pinos em linha reta, que é o primário. E do outro lado tem 2 pinos, que é o secundário. Carcaça, primário, secundário. A outra bobina, ó, percebam que essa bobina já tem a carcaça desse lado. A lâmina da carcaça fica aqui. Carcaça, carcaça, os 3 pinos de um lado o primário, os 2 pinos do outro lado o secundário. Outra bobina. Essa aqui a carcaça já fica em cima e embaixo. Então vemos aqui, ó, a carcaça dela em cima e embaixo. Primário e o secundário. E por fim, essa bobina aqui no cantinho da placa. Carcaça, carcaça, primário, secundário. Então as bobinas são sempre assim, carcaça, carcaça, de um lado 3 pinos o primário e do outro lado os 2 pinos o secundário. Esses conectores aqui também são fáceis de achar, porque eles têm vários pinos e os pinos estão alinhados por baixo. Então aqui, ó. Aqui é um conector, aqui é outro, aqui é outro. Tem mais um aqui, ó. Conector do alto-falante. E tem mais um aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de achar, porque ele só tem 2 pinos. Aqui, ó. Às vezes acontece de ter um conector soldado pelo lado das trilhas, né? Não é muito comum, mas você pode pegar um rádio desse jeito. O outro componente que nós podemos achar com uma certa facilidade por baixo da placa são os transistores. Porque o transistor é um componente que tem 3 terminais, e cada terminal dele tem que estar numa trilha diferente. Porém, ou os 3 terminais estão alinhados perfeitamente, ou formam um triângulo. No caso desse transistor, os 3 terminais formam uma linha reta. Então você localiza o transistor por cima da placa, marca mais ou menos aqui a posição que ele está, vira a placa. E aqui nós temos os 3 terminais dele, cada um numa trilha separada. Aqui nós temos 2 transistores. Eles estão perto do potenciômetro de volume. O potenciômetro de volume é fácil de achar, porque percebam que ele tem os terminais perfeitamente alinhados e tem os 2 na carcaça dele, da fixação. Então a gente vira aqui, aqui os terminais da fixação e os terminais dele perfeitamente alinhados. E os transistores estão aqui, ó. Aqui, aqui, aqui é um deles. Aqui, aqui, aqui é outro. Agora percebam que esse daqui não pertence ao transistor porque ele não forma uma linha reta. Ele está meio fora de posição em relação aos outros. Porque o transistor é assim, ou é linha reta ou é triângulo. Se for triângulo, os 3 terminais têm que estar bem pertinho um do outro. Aqui tem mais um, ó. Mais um transistor. Aliás, mais 2, né? Aqui os terminais dele, um, outro. Muito bem. Então é assim que você acha os transistores por baixo da placa. E para você localizar os componentes que têm só 2 terminais por baixo da placa, tipo os resistores, capacitores e bobinas, você pode usar alguma referência para encontrar. Por exemplo, vamos supor que eu queira achar esse capacitor por baixo da placa. Perceba que ele tem os 2 terminais na vertical, de cima para baixo. Bom, a referência que eu vou usar é esse CI.
O CI é fácil achar por baixo, então percebam. Embaixo do CI nós temos 1, 2, 3, 4 resistores na horizontal. E para baixo dos resistores nós temos o capacitor, que está na vertical. Agora, perceba que do lado dele tem um outro resistor, mas só que esse resistor, além de estar na vertical, ele está alinhado com os terminais dos 4 anteriores. Então, CI, 1, 2, 3, 4, quinta peça. E a outra e o outro resistor do lado. Então, vamos virar a placa. Percebam que os resistores ficam para a direita do CI. Quando eu virar a placa, eles vão ficar para a esquerda. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui o CI, os resistores para a esquerda. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Quinta peça, ó, para baixo, na vertical, é o capacitor. E do lado dele está o resistor que eu citei. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o capacitor grandão e aqui é o resistor que está do lado. Perceba que os dois terminais do resistor estão alinhados com os 4 de cima, que estão mais próximos ao CI. Agora vamos supor que eu quero encontrar, tipo esse capacitor aqui, ó. Tá vendo? Esse capacitor, ele está bem pertinho do último pino do CI, mas está na horizontal. Os dois terminais dele estão na horizontal. Então você acha o último pino do CI, que fica embaixo à esquerda. Quando eu virar, vai ficar embaixo à direita. Virando. Embaixo à direita. E um pouquinho à direita está o capacitor, ó. Os dois terminais dele aqui. Muito bem. Vamos supor que eu quero identificar esse capacitor aqui, ó. Ele tem os dois terminais na horizontal e ele está mais ou menos perto desse conector aqui, ó. Só que percebam que um pouquinho na parte de baixo aqui do conector tem um jumper, aqui tem outro. Então são dois jumpers. E aí, seguindo na mesma linha do jumper, você vai encontrar o capacitor bem à direita. Então, o conector, à direita tem um jumper, 2 e o capacitor é o terceiro. Isso para a direita. Quando eu virar a placa, vai ficar para a esquerda. Então, vamos lá. Conector, tá aqui o conector. Para baixo tem o jumper 1, jumper 2 e a terceira peça na linha é o capacitor. Ó. Como está na horizontal os terminais, aqui está o capacitor. Agora, vamos supor que eu quero achar outro componente. Digamos que eu quero encontrar esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor está perto do transistor. Então eu tenho que achar o transistor. Embaixo dele está o capacitor na vertical. Então virando a placa, eu vou achar o transistor. O transistor é mais fácil de achar. Aqui o transistor, os 3 terminais. E embaixo dele está o capacitor. São esses dois aqui. Então, não, eu marquei errado. Aqui é o resistor. E o capacitor está à direita, né? Quando eu viro, fica para o lado esquerdo. Então, vamos lá. Transistor, ó, o capacitor fica para o lado esquerdo e o resistor fica para o lado direito. Certo? Então, é assim que você faz para achar o componente por baixo. Você sempre usa algumas referências. Por exemplo, um lugar aqui onde tem vários componentes. Aqui, vamos supor que eu quero encontrar esse resistor. Esse resistor, ele fica à esquerda do CI. Ele fica 1, 2, 3, no terceiro pino, à esquerda do CI. Então, na hora que eu virar a placa, o resistor vai estar localizado no terceiro pino para a direita do CI. Então, vamos lá. Virou a placa. Aqui é a direita, o terceiro pino, 1, 2, 3. E aqui está o resistor, tá vendo? Ó? Então, sempre você usa uma referência para localizar as pecinhas por baixo da placa. Aqui eu sei de áudio da placa desse rádio. Eu vou mostrar para vocês agora que mesmo sem ter o esquema do rádio, dá para você encontrar o pino de mais B, os 2 pinos de saída e os 2 pinos de entrada dele. Começando pelo pino de mais B. Para o pino de mais B, você tem como referência o maior capacitor do rádio, ó, o maior eletrolítico. Então você segue o positivo dele pela trilha. E esse pino aqui é o pino de mais B do CI. Que é o pino que está ligado no positivo do maior capacitor do rádio. Agora eu vou mostrar como é que acha as duas saídas. Para você achar os 2 pinos de saída, tem o jack do fone de ouvido, que serve como referência. O terra do jack. Aqui são os 2 terminais que levam o sinal para o fone. E aqui do outro canal. O canal direito e o canal esquerdo. Esses 3 terminais aqui, ó, de um lado e do outro, formam a chave que vai ligado no alto-falante. Então, os 2 pinos daqui, ó, um vai ligado num conector do alto-falante e aqui vai ligado no outro pino do conector. Então, aqui são os 2 pinos que vão para o alto-falante. Consequentemente, os pinos do lado de cá vão ligados no CI. Esse aqui, seguindo a trilha.
Aqui tem um capacitor grande, o capacitor de acoplamento, e ele vai ligado nesse pino aqui. Portanto, esse aqui é um pino de saída. O outro pino, outro capacitor grande, e aqui é a outra saída dele. Então aqui estão os dois capacitores grandes que vão em série com os falantes. Então através deles eu consegui encontrar os dois pinos de saída do integrado. Agora os dois pinos de entrada. Para achar os pinos de entrada, eu vou usar o potenciômetro. 6 terminais. Percebo que esses dois aqui estão no terra. Tá vendo? Na trilha larga corresponde ao terra. Esses dois eles vão para lá. Provavelmente eles vão para a chave de funções. Esses dois vão ligados no CI. Esse é um canal e esse aqui é do outro canal. Então a gente seguindo a trilha. Aqui deve ter, daqui para cá, deve ter um jumper, um fio por cima da placa. Vamos confirmar. Olha lá, tá vendo? Ó? Bem pertinho do potenciômetro tem uns dois jumpers, dois fios. Então, estávamos certos. Então, seguindo aqui, um jumper. Aí a trilha dá uma volta aqui por trás desse dissipador, que por sinal foi mal colocado aqui por baixo. Aqui, ó, onde que ele chega. Tá vendo aqui nessa solda? Eu acredito que daqui para cá deva ter um capacitor eletrolítico. Que sempre entre o potenciômetro de volume e o CI tem um capacitor eletrolítico. Faz o acoplamento entre os dois. Vamos ver se tem um eletrolítico aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Na horizontal os terminais dele. Esse aqui, ó. Então o eletrolítico tá aqui. Ele vai entrar nesse pino do CI. Portanto, esse pino aqui é uma entrada. É um canal. Entrada de um canal. O outro terminal do potenciômetro vai para outro jumper. Outro fio. Que ele termina bem aqui, ó. Ele vai aqui nessa solda. Tá vendo? Daqui pra cá deve ter outro capacitor. Até porque esses 6 de áudio são simétricos. Ou seja, se uma entrada tá desse lado, nesse pino, a outra entrada deve estar no mesmo pino do outro lado, na mesma direção. Então deve ser esse. Então aqui deve ter um eletrolítico. Vamos conferir. Olha lá, tem esse aqui, ó. Tá vendo? Então eu descobri que esse daqui era outra entrada. Então esses dois pinos são as duas entradas que vão no potenciômetro através de um capacitor eletrolítico. Aqui as duas saídas. Duas saídas essa e essa, que vão ligados no fone de ouvido através dos capacitores. E esse aqui é o pino de mais B, que vai ligado no positivo do maior capacitor do rádio. Bom, agora que já descobrimos o pino de mais B e os dois pinos de saída, podemos medir a tensão neles. Escala de 50 volts, colocamos a ponta preta no terra. Eu liguei a placa num transformador para poder alimentar e podemos medir as tensões. A ponta vermelha a gente vai colocar no pino de mais B. Perceba que a gente nunca põe direto no pino, que é esse daqui. A gente coloca na trilha e ele indica 14 volts. 14 volts é a tensão que alimenta o CI. Nos dois pinos de saída, que são esse e esse daqui, nós temos que ter a metade desse valor. O CI de áudio está considerado normal. Ponta preta no terra. Numa das saídas nós temos 7 volts. E na outra saída, a mesma tensão. Com isso, o CI de áudio está funcionando bem. Tem a mais B normal, chegando até ele, e cada pino do alto-falante tem metade do mais B. Vamos ver agora como é que faz para achar o pino de mais B e os dois pinos de saída do CI do rádio, a saída direita e a saída esquerda. Uma coisa que nós temos que saber é que esse rádio, ele tem também o toca-fitas, o CD player, portanto, ele tem uma chave de funções, que é essa aqui, ó. Rádio, CD e tape. Então quer dizer que os dois sinais de áudio da parte do rádio e o mais B também tem que passar por essa chave. Bom, vamos começar pelo mais B. No mais B, nós podemos partir aqui da fonte, usando esse regulador de 8 volts. Esse regulador é que vai fornecer tensão para alimentar as outras partes do aparelho. Aqui é a saída dos 8 volts. Então, seguindo aqui, tem uma trilha que passa aqui por trás. E vem aqui, ó. Nessa solda, provavelmente deve ter um jumper. Vamos ver do outro lado. Aqui, ó. Tem dois jumpers, na verdade, que estão na vertical. Então, aqui é um jumper que traz os 8 volts. Seguindo a trilha. A trilha tem que seguir com muita paciência. Chegou aqui, ó. Aqui deve ter outro jumper. Aliás, tem vários jumpers descendo a placa. Aqui, ó. Então, aqui é o jumper que nós havíamos achado. Ele vai daqui pra cá.
Entrou nesse terminal da chave. A chave é o seguinte: terminal 1, o 2 é o terminal da distribuição. 3, 4. Aqui é uma chave. 1, 2, 3, 4 é uma chave. O 2 é da distribuição. 1, 2, 3, 4 é outra chave. O 2 é da distribuição. 1, 2, 3, 4 é outra chave. O 2 é da distribuição. 1, 2, 3, 4, outra chave. O 2 é da distribuição. Então, nós chegamos no polo da distribuição dessa primeira chave aqui. No terminal 2, o rádio é para baixo, ó, que é o CD, tape e o rádio. Então, quer dizer que, quando está aqui, o terminal 2 liga com 1. Aqui o 2 liga com 3 e aqui o 2 liga com 4. Como está na posição de rádio, o terminal 2 faz ligação com 4. Vamos ver. Terminal 2 faz a ligação com 4, que é esse aqui, ó. Então, vamos seguir esse terminal. Então, entra aqui o mais B e sai aqui. Parou aqui. Aqui tem outro jumper, tá vendo? Continuando. Do lado do jumper tem um outro componente, que pode ser outro jumper ou pode ser um resistor. Aqui, ó. Tá vendo? Esse resistor aqui é de 100 ohms, é valor baixo. Muito provavelmente esse resistor deve alimentar o CI. Então, passa por esse resistor. Vamos ver aqui. Ó, o jumper, o resistor, e aqui tá a trilha, ó. Trilha. Daqui pra cá deve ter outro resistor. E tem, ó, esse aqui, ó. É um resistor de 33 ohms, é um outro resistor de valor baixo. Então, ó, recapitulando. Terminal 2 faz a ligação com 4. Jumper, resistor de 100 ohms, resistor de 33, aí a trilha continua. E aqui é o pino de mais B do integrado. Esse é o pino que alimenta o CI. É o quarto pino de cima para baixo, aqui desse lado. Pino de mais B. Então percebam que para alimentar o CI do rádio, o mais B teve que passar por um resistor de 100 ohms e por um resistor de 33. Qualquer um desses resistores que abrir, vai ficar sem alimentação nesse pino aqui e o rádio não vai funcionar. Agora, nós vamos localizar os dois pinos de saída desse rádio. Esse CI tem sintonia FI e decodificador estéreo. E o decodificador estéreo tem um pino de saída para o canal direito e um outro pino de saída para o canal esquerdo. Bom, então aqui nós já temos a chave de função, que é essa daqui. Sendo que o terminal número 2, esses são os terminais da distribuição. O rádio corresponde ao terminal 4 e o 4. 2 é a distribuição, 4 é o rádio. Então a gente vai seguir o terminal 4 dessa chave e dessa. Terminal 4 dessa chave chega aqui num componente, que é um resistor, ó, do lado da chave. E embaixo do resistor tem um eletrolítico. Tá vendo aqui, ó? O resistor e tem um eletrolítico embaixo. Aqui, ó. Terminal 4, resistor, eletrolítico. E aí vai para esse pino do CI, é uma das saídas dele. Então percebam que quando o sinal sai do integrado, ele tem que passar por um eletrolítico para depois ir para a chave. Aqui o outro pino passa pelas mesmas peças. O resistor, outro eletrolítico, e aqui vai nesse pino, que é a outra saída dele. Então nós descobrimos que esses dois pinos aqui, ó, são as duas saídas do integrado. Porque em cada pino desse tem um capacitor eletrolítico que vai para o pino 4 da chave. Daí o pino 2, que é o pino da distribuição, vamos seguir ele. Pino 2, de cada chave, desce e desce. Aqui deve ser o jumper. Não, são dois resistores, ó. Esses dois resistores vão no potenciômetro de volume. Tanto esse pino quanto esse pino vão ligados nos dois terminais do potenciômetro de volume. Então o pino 2 da chave vai para o potenciômetro e o pino 4 pega o sinal do CI da parte do rádio. Agora que já descobrimos o pino de mais B do CI do rádio, resta saber se ele está polarizado. Multímetro na escala de DCV10, porque esses integrados geralmente trabalham com 5 volts, por aí 6, não mais do que isso. Colocamos a ponta preta no terra e a ponta vermelha na trilha do pino do mais B. E aí nós temos quase 4 volts e meio. Isso quer dizer pra gente que o CI do rádio está alimentado. A alimentação dele passa pela chave, observem. Aqui o terminal 2, terminal da distribuição. Aqui, ó. Terminal número 2 da distribuição. Recebe 8 volts.
o rádio passa os 8 volts. Daí aqui nós temos 8 volts de novo. Aqui é o resistor de 100 ohms. Ele dá uma queda de tensão para 5 volts e pouco. E aqui é o resistor de 33 ohms que vai fornecer a tensão necessária ao funcionamento do CI do rádio.